Valdemiro Soares é um homem da culatra, do Algarve, que atravessou o Atlântico, foi até Angola. Em Angola viveu muitos anos, depois da descolonização, rumou a Portugal, Estados Unidos, tem um vasto percurso na área literária, é responsável por 10 livros, entre eles uma história do Sport Clube Português, e está a preparar uma outra para o centenário. É importante referir que é uma figura indiscutível na nossa comunidade, toda a gente conhece, com um vasto percurso em vários campos, como já disse, também no setor bancário, também, naturalmente, a nível de comunidades, é um exímio conhecedor da comunidade portuguesa de Filadélfia, onde viveu, e depois, mais tarde, o seu profundo conhecimento e a pesquisa que tem feito pelas comunidades de Newark e de Elizabeth o sagram, assim, como um dos elementos mais representativos das nossas comunidades. Valdemiro é natural do Algarve. Fale-me da sua infância na Culatra, como é que foi? Olha, eu nasci na Ilha da Culatra, portanto, em plena Ria Formosa, mas fui batizado e naturalizado em Olhão, que era a maior parte, portanto, a minha vida foi mais em Olhão do que propriamente na Culatra, porquanto os meus pais tinham barcos de pesca e que, portanto, o negócio em Olhão é que se fazia mais do que propriamente na ilha. Na ilha, naquele tempo, ao tempo em que eu nasci, praticamente aquela colónia de pescadores vivia tudo do movimento que se fazia, portanto, em Olhão. E, portanto, lá eu cresci em Olhão, mas tenho algumas coisas, tenho boas memórias, muito especialmente no grupo de escoteiros, o grupo número 6 de escoteiros de Portugal, que é um dos grupos mais antigos, e que vivi lá até ir para a África com 14 anos de idade. E ganhei grandes experiências, foi, para mim, na minha juventude, foi realmente momentos muitíssimo bons, porque aprendi duas coisas muito importantes. Disciplina, que era isso que eles, acima de tudo, incutiam na nossa juventude, e a fraternidade, a camaradagem que havia, portanto, entre nós escoteiros, que ainda hoje prevalece. Ainda hoje tenho, quando vou a Olhão, temos sempre reuniões dos escoteiros, onde eu vou lá encontrar a velha guarda dos meus anos 50, não é? Portanto, ainda há boas memórias desse tempo até aos 14 anos, junto ao mar. Junto ao mar, exatamente. A ilha, posso dizer que a ilha da Culatra, naquela época, uma pequena aldeia de pescadores, que aparecia lá de vez em quando turistas e realmente as pessoas ficavam encantadas com aquilo, porque aquelas ilhas são realmente são paradisíacas. Como é que foi a ida para Angola? Ainda para Angola. É caso curioso, é uma pergunta até muito interessante, porque a ida para Angola, o meu pai tinha embarcações, uma embarcação de pesca, da Sacada, onde eles tinham 8 a 10 famílias, homens a trabalhar, que eram famílias, portanto. E quando chegava ao inverno, especialmente naquela zona do Algarve, havia muita falta, muitas necessidades, o povo vivia muito mal. E as pescas naqueles barcos de pesca que eles tinham antigamente não iam muito para fora da barra. E, portanto, por vezes eles tinham de trabalhar dentro da barra. E dentro da ria era proibido. E acontece que uma vez o meu pai foi apanhado numa área a pescar que era proibida e foi preso. Foi preso e foi incomunicável. Incomunicável porquê? Porque o meu pai, ao prestar declarações na polícia, foi dizer que eu sou filho da terra, não posso pescar aqui dentro. E, no entanto, há um comandante que tem grandes barcos de pesca que pode pescar. Eu não vou pronunciar o nome desse comandante.
Ele disse a verdade. Por dizer a verdade, foi preso incomunicável. Resultado, ele, a partir dessa altura, quando foi posto em liberdade, através do padre da freguesia, padre Delgado, foi posto em liberdade e começou a ser perseguido. De noite era sempre perseguido pela polícia, guardas fiscais, não sei quanto. A tal ponto que ele teve que vender tudo o que tinha e foi para a África. Foi para a África. Como é que foi essa adaptação? A adaptação em Angola, fomos para o sul de Angola, para Moçambique, onde começa o célebre deserto do Namibe, não é? E que vai, mete-se por mata dentro, atravessa fronteiras, e é onde os portugueses construíram cidades que naquela zona não eram habitadas. Moçambique, Porto Alexandre, Baía dos Tigres, não eram habitados. Tem pleno deserto, Moçambique, junto ao mar. E foi realmente costumo dizer que é uma segunda vida que eu tive em África, no continente africano. Para lá com 14 anos, para lá estudei, para lá casei-me, até tivemos 20 anos antes de vir. Foi lá que conheceu a Cristina? Foi lá que eu já conhecia a Cristina porque vivíamos na mesma rua, no mesmo bairro. Só que ela depois foi um pouco mais tarde para lá. Ela foi com 9 anos e eu fui com 14, não é? E depois lá fui encontrá-la, sim. Aos 17 anos, tinha ela 17 anos de idade, fui encontrá-la, vivia com os pais na Baía dos Tigres. E então daí depois saiu o nosso romance. Em Moçambique, havia lá, tinha já uma família quase centenária. O meu avô paterno já tinha estado em Moçambique, tinha ido em barco à vela, de Olhão para Moçambique, mas esteve lá só 8 meses e regressou. Mas deixou lá um familiar e nós já tínhamos familiares, portanto, quando eu fui para lá já tínhamos familiares de longa data. Princípio do século passado, finais do século XIX para o século XX, já tínhamos pessoas de família lá. Porquê esse encanto pela escrita, pelos livros? Como é que nasceu? Eu fui sempre um indivíduo que gostava de ouvir histórias dos meus avós, tanto paterno como materno. Eles têm histórias extraordinárias, conforme eu relato nos livros. O meu avô paterno que é de Santa Luzia, de Tavira, tem lá uma rua com o nome dele, porque ele foi um dos indivíduos que mais, naquela época, que mais salvamentos teve na Barra de Tavira e na Barra de Olhão. Era um indivíduo realmente extraordinário e deram-lhe o nome a uma das ruas. E, caso interessante, uma das coisas mais curiosas que eu tenho foi que ele, só de uma vez, ele salvou 8 homens e um cão. Ele atirou-se ao mar para salvar o cão e trouxe-os todos para a terra. Isso é fantástico. Na parte da minha mãe, o meu avô materno também tem lá uma rua na Ilha da Colada com o nome dele, também por salvamentos. Portanto, muita gente salva. E eu mesmo garoto, estava sempre com ele, com o meu avô, eu gostava de ouvir as histórias que ele contava e isso ficou-me sempre tudo registado. Muitas delas ia escrevendo, não porque na altura tivesse assim, grande gosto por escrever, mas aquele tipo de histórias, aquele registro, que eram coisas verdadeiras, histórias verdadeiras, eu gostei imenso. Como é que foi a vinda para os Estados Unidos? Como é que aconteceu esse episódio? Para a América, portanto, houve a descolonização, não é? Estamos a falar já depois de 64. Estamos a falar, vinha 75. Portanto, depois da descolonização, eu estava em Angola, era funcionário bancário, tinha lá um barco de pesca com o meu pai, tinha já em sociedade um barco de pesca com o meu pai, e, portanto, só resolvemos vir para Portugal à última da hora, porque pensávamos em ficar lá. Só que as coisas em Luanda tornaram-se tão perigosas, extremamente perigosas. Tinha uma menina, a minha filha tinha meses, entrou num estado de desidratação, não havia médicos, não havia medicamentos. E, pronto, eles tiveram que vir imediatamente para Portugal. Naquela altura conseguimos logo viagem para Portugal. E eu e o meu pai viemos num barco de pesca. Saímos de Luanda no dia 23 de agosto e chegámos a 28 de setembro, a Olhão, a Ilha da Colatra.
E viemos para os Estados Unidos. É caso curioso porque eu trabalhava com um colega no banco, que a esposa dele era secretária do embaixador americano, portanto, em Angola. E através dessa senhora entramos com o visto aqui, legal. Entramos com o visto e tal, e acabámos depois por ficar aqui nos Estados Unidos. Quantos livros é que o Valdemiro tem escritos? Olha, eu já escrevi este último, A Rosa Negra, que é um romance. É o 10º livro que eu escrevi e é o primeiro romance que escrevi. É o primeiro romance. Os outros são histórias. Todas as histórias destes 10 livros são histórias verdadeiras. Evidentemente, tem ali um pouco de imaginação, tem um pouco... Como foi o escrever ficção e outras coisas? Há uma diferença? Há uma diferença, só que eu penso que... Eu gosto muito de história e daí o gosto por escrever. Posso lhe dizer, por exemplo, que tenho um livro que comecei há 30 anos, que é Os Portugueses de Pensilvânia, e quando eu comecei a pesquisar a vida, os portugueses que passaram por Pensilvânia, interessei-me de tal maneira que ainda hoje continuo a fazer essas pesquisas, desde 1682. Das comunidades mais antigas? É das mais antigas, tem o primeiro consulado e depois tive A Terra dos Alfaiates. É a Terra dos Alfaiates, exatamente, e tive o privilégio de ter conhecido o cônsul honorário, que já estava lá no consulado, também esteve lá mais de 40 anos, como cônsul honorário, que também sabia muita coisa, e aí é que eu comecei a fazer registros dos portugueses que estiveram envolvidos, e tenho casos muito interessantes e desconhecidos ainda para o público, porque o livro está para sair, não muito brevemente, mas vamos ver. E daí, depois nasceram outras histórias. Por exemplo, fiz a história do Clube Português de Filadélfia, os 50 anos de história. E depois, quando eu estive sempre ligado aqui à comunidade de Newark, porque trabalhei em Nova Iorque, no Banco de Açores, e como tal, comecei logo por vir aqui ao clube. Logo em 1980 já eu vinha aqui ao clube do Sport Clube Português. E depois, mais tarde, quando fui convidado para fazer a história do Sport Clube Português, então daí começou a fervilhar mais ou menos este gosto pela escrita, e então pronto. Os estilos do Valdemiro, neste caso, já são completamente diferentes. Escreveu biografias, histórias e agora o romance. Onde é que encontra aqui as diferenças entre escrever um tipo de literatura e um outro que requer mais motivação, que requer mais criatividade? Eu penso que há uma interligação profunda. Por isto, as histórias, por exemplo, contar a vida de uma coletividade ou de um povo, começa-se por fazer as investigações e daí praticamente não há imaginação, aí não há, é o que está escrito, é o que a gente vai transcrever. Vamos lá, eu costumo dizer, eu apenas copio aquilo que está feito já. Eu não faço história, copio aquilo que está feito. Esta experiência do romance é totalmente diferente. Há muita coisa que eu escrevo por intuição. Eu tenho algumas informações. Por exemplo, eu lembro-me que este romance começa porque eu tinha um professor de Físico-Química que era um indivíduo, filho, ele foi formado em Coimbra, era filho de um casal, ela era enfermeira angolana, nativa angolana, e o pai era militar do exército português. E ele contava muitas dificuldades naquele tempo que havia entre um africano e um europeu. O casamento não era uma coisa muito assim bem vista. E ele, portanto, ele era o resultado desse casamento. E isso marcou-me bastante, marcou-me sempre profundamente isso. E eu depois comecei a imaginar e começa a crescer a história. Portanto, a intuição, a criatividade são mais visíveis. Sim, são visíveis, sem dúvida nenhuma. Embora este romance tenha coisas, quem conhece Angola, muito particularmente o sul de Angola, ele vai lá encontrar coisas realistas, coisas que são verdadeiras. Inclusivamente há algumas coisas que eu sou protagonista.
embora um pouco disfarçada e com um pouco mais de imaginação, a história aparece dessa Desses forma. 10 livros, qual foi aquele que lhe deu mais gozo de fazer? Luís, eu penso que todos os livros que eu faço com uma dedicação de tal maneira, um gosto de tal maneira, pelo desenvolvimento que eu vou encontrando, que para mim são todos uma nova experiência. Eu quando comecei a fazer este romance, o Rosa Negra, eu até dizia, isto é o meu primeiro ensaio para romances. Não sei se virão mais ou não, mas já um bichinho começa a morder e a pensar já noutros romances. Só que eu tenho algumas responsabilidades bastante grandes assumidas, pessoas que já me pediram para fazer a biografia. Eu tenho o livro A História do Sport Clube Português até 1921, para o centenário, e acabei recentemente uma biografia também pelo Sport Clube Português, uma biografia de todas aquelas pessoas que direta ou indiretamente têm contribuído para o progresso desta grande coletividade que nós vemos aqui. E então esse livro é para sair breve. O que é que ele tem de especial? Bom, esse livro tem de especial o seguinte, é que, por exemplo, o clube foi fundado em 1921 e perguntam-me assim, mas nós temos uma taça de 1917, 8 de abril de 1917. Penso que é 8 de abril de 1917. A pergunta é esta, então, mas como é que esta taça vem aparecer no clube? É do clube? É do clube, sim senhor. Não há nada escrito por todos os livros e revistas e ensaios que eu tenho pesquisado, não encontro nada sobre isso. Mas encontrei 3 pessoas que me deram um alerta. Uma, posso dizer os nomes, portanto, o Jacques de Souza, de Elizabeth, que foi um homem muito dedicado à comunidade de Elizabeth, como todos nós sabemos, foi um grande ativista comunitário. Um homem que eu tive o grato prazer de o conhecer e de falar com ele muito tempo. E um dia, numa conversa, ele diz-me assim, você sabe que eu joguei basquete no Sport Clube Português. Eu disse, mas ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Porque, afinal, eu estive lá quando o Sport Clube Português tinha uma equipa de basquetebol semi-profissional. Eu treinei, mas não joguei. E então depois contou-me algumas histórias. Uma delas foi, ele disse-me, sabe que no meu tempo, havia uma grande rivalidade entre a comunidade de Newark e a comunidade de Elizabeth para a fundação de um clube. Quer dizer, aquela rivalidade era, vamos lá ver quais são os primeiros a fundar um clube. E, portanto, o clube de Newark foi fundado em dezembro de 21 e o de Elizabeth em março de 22. Mas antes, o clube de Newark, já uns 2 ou 3 anos antes, já se sabia que andavam pessoas a formar, a movimentar essa dita fundação que era necessária. Ora, eu achei essa curiosidade e disse, bom, está aqui qualquer coisa, aqui uma história interessante. Tomei nota dessa história. Mais tarde encontrei uma pessoa também que o Eduardo, como é que se chama ele, agora estava a falhar o nome, um sócio aqui do clube, muito antigo, que andou por aqui, que foi o fundador de uma equipa de futebol B, quando o clube tinha profissionais de futebol, e que ele conheceu o primeiro presidente do clube, que foi o Eduardo Mendes. O Sr. Eduardo Mendes disse-me a mim, numa entrevista que eu lhe fiz, que o Sr. Eduardo Mendes já fazia parte de comissões antes de 1921 para tentar fundar um clube primeiro que o Clube de Elizabeth. Depois, outra pessoa também, quer dizer, começou-se a conjugar realmente, a perceber que houve realmente portugueses que jogaram num clube espanhol tinha a sede na Market Street e que nesse clube espanhol jogavam portugueses, meia dúzia de portugueses, e que esses portugueses também tentaram convidar o Eduardo Batista para fazer parte de uma comissão para a fundação do clube.
isto por volta de 1918. E eu pergunto, então e a taça de 1917? A taça de 1917 ninguém sabia. Agora, há um pressuposto, porque a taça de 1917 tem uma data de 8 de abril, que foi de 1944, que foi o ano passado, foi festejado o centenário do armistício da Guerra de 45, onde eles falaram num tal soldado português, Milhões, que eu também tenho o nome, e falou-se na Guerra de Lalis. Foi nessa Guerra de Lalis onde morreram centenas e centenas de soldados. Eu penso que esta taça foi em homenagem a esses soldados e que a data está errada, não é 17, mas é 18. Talvez, sim. Eu penso que tenha havido realmente quando os portugueses conseguiram, através do clube espanhol, criar uma equipa só de portugueses, eles depois, dentro do próprio clube, jogavam portugueses contra os espanhóis. Antes de 1920 já havia alguns portugueses por aqui. Já havia, porque... E depois com a Grande Depressão, aí houve um êxodo. Houve também... Depois da Grande Depressão, voltarmos a reaver... Exatamente. Exatamente. Isso é muito curioso em termos... Por aqui passaram também muitas orquestras conhecidas do Sport Clube Português. Muitas. Javier Quilgá. Chegou de Galarza. Do tempo Coutinhos, com prazer. Marilyn Monroe, um homem muito conhecido, e era aqui, de facto, o centro das atenções da chamada elite da comunidade portuguesa. Era das pessoas que conheciam. Nós temos amigos comuns, da velha guarda, que quase todos casaram através aqui das festas que se faziam aqui. Curiosamente, eu tenho uma fotografia do meu avô de 1923 ou 24, em que no verso está escrito: esta fotografia foi tirada no clube. Eu creio que foi este clube, porque era o único clube que havia. Em que ano? 1921, 22. Pois, em 1921. Eu estava em Newark, portanto, obviamente, que seria num clube da área. O que significa que muitos portugueses, quando vieram para cá, começaram aqui a sua vida. Como é que são as comunidades, do seu ponto de vista, nos últimos 30 anos? Será que os clubes estão preparados para novos desafios? Ou será que muitos poderão eventualmente fechar? Eu penso que este clube tem uma particularidade em relação a outros que eu conheço e que muitos já fecharam as portas por falta de membros. Este nosso clube aqui de Newark tem uma particularidade muito interessante. Muito interessante. Uma delas é ter juventude. Tem muita juventude a trabalhar. Foi dada a possibilidade aos jovens entrarem aqui e, como estamos a ver... O que não acontece com muitos clubes e associações. Não acontece com muito. E outra particularidade que tem, muito interessante, é que as pessoas todas, qualquer pessoa que venha ao clube é bem recebida. Quer seja sócio, quer não seja sócio, nunca ninguém foi posto na rua. E outra coisa mais importante quanto a mim é a escola de português. A escola de português... Embora já não hajam muitos alunos como havia antigamente. Não, porque está espalhada, já está tudo dividido. Mas a escola de português continua a ser uma escola, uma de referência. Porquê que é uma escola de referência? Porque a escola tem o dever para qualquer cidadão da comunidade, quer seja português, quer não seja português, de admitir as crianças para aprender português, porque nós não fazemos discriminação. A escola é só para português, ou só para... Não. E para as pessoas necessitadas, nós temos bolsas de estudo para as pessoas que queiram pôr aqui os filhos à escola. E nós vemos. E isso é muito importante. Quer dizer, nós damos abertura a qualquer cidadão da comunidade. Não é assim? E isso tem uma importância que tem tido os seus efeitos muito, muito próprios. Depois, o Valdemir é um homem feliz. Graças a Deus é interessante. Sou no aspecto familiar, sim, e também na sociedade em que vivemos. Gosto imenso de estar aqui porque fui bem recebido desde o primeiro dia que vim cá, ao tempo do presidente do Pitas como presidente,
que ele recebeu-me aqui muito bem, andou a mostrar as salas de aulas, nessa altura havia 400 alunos na escola de português, e a partir dessa altura, depois veio esta nova juventude, eu creio que eu gosto deles e eu creio que eles também gostam de mim. Eu vou-lhe fazer perguntas de uma resposta simples. Refere gostos e tendências. Esta é curiosa, porque as senhoras mudam de penteado todos os dias. Prefere loiras ou morenas? Bom, a minha loira. E muda de cabelo de vez em quando? Não, É sempre loira? essa foi sempre loirinha. Prefere carne ou peixe? Peixe. Eu sou peixe. Prefere Benfica, Sporting ou Porto? Eu sou Benfica. Fado ou canção? As duas. Fruta ou doce? Eu gosto mais de fruta. Sol ou chuva? Gosto dos dois. É necessário para a vida tanto da natureza, toda em si. Como é da área de Nova Iorque, Giants ou Jets? Exatamente. Vinho ou cerveja? Não sou apreciador nem de vinho nem de cerveja. Praia ou campo? Praia. Baldemiro Soares tem uma dezena de livros escritos. O último é este, Rosa Negra. Foi lançado muito recentemente aqui no Sport Clube Português. É um romance, é uma história. É uma excelente opção para ler nas horas vagas. Os outros livros são outras histórias, biografias, coisas que requerem profunda pesquisa e investigação. Mas o que é certo é que o seu nome ficará para sempre associado a este clube, ao Sport Clube Português. Um clube, como ele disse na entrevista, o recebeu muito bem no tempo em que o presidente era o Sr. Pita, que recebia bem os portugueses e que ainda recebe bem os portugueses. E, curiosamente, e do ponto de vista otimista, é que ele diz que o futuro pertence aos jovens e que este clube tem jovens para continuar a promover, a propagar a língua de Camões e a continuar a zelar pela nossa cultura e pelas nossas tradições.